falar para vocês aqui de um caso que aparece muito frequentemente no consultório. Pacientes com testosterona baixa, que isso aí é uma queixa bem frequente, mas que tem algumas condições que predispõem a ele ter essa testosterona baixa. Então, a idade é um fator que por si só já diminui, né? A gente sabe que a partir dos 30 anos a gente diminui a produção de testosterona em cerca de 1% por ano. Só que os pacientes ainda têm alguns agravantes. Um deles é a questão da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, eles tendem a produzir menos hormônio, tá? Então, essa já é uma outra condição que agrava a produção hormonal. E outra condição muito frequente nesses pacientes é a obesidade. Quase sempre esses pacientes estão fora do peso. O paciente que é obeso, ele tem um mecanismo que desfavorece a produção hormonal, né? Então, sinaliza para o cérebro uma produção menor de testosterona. E além disso, a testosterona que é produzida pode ser consumida em parte aí pela gordura, pode ser convertida na gordura em estrógeno, em estradiol, que é um hormônio feminino, que não interessa para o homem em quantidades maiores do que a que a gente precisa de base. Então, esse paciente ele acaba vindo com uma série de fatores que acabam sendo empilhados aí para que ele tenha as queixas que habitualmente ele apresenta no consultório, que é fadiga, cansaço, depressão, que é disfunção sexual, baixa libido e por aí vai. O paciente já é um paciente que tem alguma idade, então ele já produz menos por conta disso. É um paciente obeso, produz menos por conta da obesidade e ainda consome uma parte desse hormônio por conta da gordura. E é um paciente que muitas vezes apresenta distúrbios do sono, sobretudo aí a apneia do sono, que já desfavorece a produção hormonal. Então você vê que é um pacote completo, são várias condições que precisam ser avaliadas no paciente durante a consulta, porque não é só a questão de você dar o hormônio, eu vou repor esse hormônio, ok, mas assim, a gente precisa tratar as causas, né? Por que está acontecendo isso? A idade a gente não consegue dar jeito, não consegue voltar para trás, mas a obesidade a gente consegue corrigir, né? A gente consegue fazer esse paciente praticar uma atividade física, como uma musculação, que vai favorecer a produção hormonal. A gente consegue fazer o diagnóstico da apneia e tratar da maneira correta, e aí ele passa a ter a apneia tratada e com isso ele tem um sono reparador e volta a produzir hormônio. Então você consegue restabelecer algumas funções que estão desabilitadas ou prejudicadas por conta do estilo de vida, tá? Só a reposição de hormônio seria você tapar o sol com a peneira nesse caso, tá? Você tem outras coisas para você fazer antes disso ou até conjuntamente com a reposição hormonal, ok? É isso aí, fica essa dica com relação a esse perfil de paciente. Um abraço!